Jerome Powell do Fed está de volta e deixando cada vez mais claro para o mercado de que talvez estejamos na hora de começar a parar de apertar as condições monetárias e iniciar um afrouxamento, o famoso QE. E muitos consideram isso como você ligar a impressora do Fed, né, a famosa impressora de dinheiro dos memes. Só que por que ele vai fazer isso, sendo que o mercado está nas máximas históricas? E é sobre isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Primeiramente, a gente precisa ver aqui o anúncio que foi feito, né, num evento em Londres, onde ele começou já a falar do mercado que a gente mais comenta nesse podcast, que é o mercado de Ripple, que é o crédito fora dos Estados Unidos no sistema euro-dólar. E aqui ele deixou claro, pela primeira vez em algum tempo, né, que as condições de liquidez estão começando a ficar apertadas demais. Incluindo aqui os Ripple Rates, tá vendo que ele está usando essa palavra aqui no meio, que deixando claro de que o problema está começando a aparecer no mercado de Ripple e precisamos dar um jeito de evitar que nós tenhamos ali um problema que a gente teve em 2019, que é conhecido, né, só por quem foca mais nesse assunto, que foi o Ripple Crisis. Então vamos entender um pouco da dinâmica, por que agora essa questão, né, sendo que a gente tem tanta liquidez nos mercados que está fazendo eles subirem, enfim, isso cria uma série de confusões. E se você gosta desse tipo de conteúdo, né, quer entender exatamente como que funciona a mecânica monetária do mundo, eu criei esse Substack, né, que é onde eu posso compartilhar vídeos gratuitos diariamente, como eu faço aqui, que é como esse que você está assistindo, mas eu também tenho vídeos exclusivos para membros na Universidade de Omni Macro, para ensinar macroeconomia de uma forma que você não aprendeu na faculdade. E, se você quiser entrar mais na prática, a gente também compartilha o nosso portfólio Omni Macro, né, onde nós estamos ali perto dos 20%, na verdade passamos dos 21%, eu preciso atualizar isso daqui, e os membros vão poder acompanhar também todos os movimentos da minha carteira ao longo do tempo. Então, todos os links estão aqui na descrição abaixo. Então, vamos lá. Primeiro, só para a gente recapitular, né, para que se você for novo no canal, eu falo bastante sobre os dois sistemas do dólar, dentro dos Estados Unidos e o sistema euro-dólar, que são os dólares fora dos Estados Unidos, né? Euro não é a moeda euro, mas sim fora, certo? Então, o sistema, esse que está representado ali por esse buraco negro, né, à direita, ele só pode ter a criação de novos dólares baseado ou, na verdade, na atividade comercial exportando alguma coisa para os Estados Unidos, que é o que permitiu os Estados Unidos crescerem tanto, né, exportando esses dólares para o resto do mundo e reciclando isso de volta para dentro dos Estados Unidos. A outra forma é você ter crédito bancário, ou seja, bancos fora dos Estados Unidos fazem empréstimos, mas colocando o seu balanço em risco. Se alguém não pagar de volta, você cria um rombo e o banco pode quebrar. Então a grande ideia é você ter o equilíbrio dessa dança das cadeiras nessa produção de dólares, mas todos os dólares criados precisam ser pagos sempre com juros. E é essa a grande arapuca, né, do dólar, é a teia de aranha, o processo que deixa a desdolarização praticamente impossível sem ter uma implosão de todo o sistema. Mas isso é um papo para um outro capítulo. A grande questão é que dentro dos Estados Unidos você tem o privilégio de poder criar novos dólares pelos gastos governamentais, que é o gasto fiscal. E agora, o Fed, ele fala muito. Você percebe que aqui eu não falei do Fed em nenhum momento, justamente pelos mitos que você tem das taxas de juros, né? Todo mundo acha que ele tem aquela alavanca, que se você sobe juros, você contrai a economia, e aí a inflação cai, e depois, para você fazer o reestímulo, basta você cortar a taxa de juros e que tudo volta com um passe de mágica estimulando. Mas não é assim que funciona. Agora, tem uma outra função do Fed, que ela é muito menos falada, só que ela é muito mais importante para ter algum efeito, alguma coisa mais efetiva no mercado real, que é fazer esse sistema se perpetuar por um pouco mais de tempo, que é o RRP e o SRF, e muitos não falam sobre esse assunto. Então vamos entender exatamente a grande questão. Diferente do que todo mundo fala, né, sobre as funções do Fed, que é de você garantir a estabilidade de preço ao consumidor e controlar o nível de desemprego, né, garantir pleno emprego, que é o famoso mandato duplo, né, o dual mandate. Isso daí, na verdade, é uma grande fachada para permitir que, na verdade, ele possa fazer isso daqui, onde o QE e o QT
ter um pouco mais de função, só que não tem nada a ver com imprimir dinheiro. A grande impressora, até voltar aqui, né? Esse meme, na verdade, ele é completamente falso, porque essa impressora de dinheiro, ela estaria muito mais nas mãos do nosso amigo Scott Bessent, né, nesse sistema aqui da esquerda, dentro dos Estados Unidos, que é o Dollar System, do que de fato na mão aqui do Jerome Powell, fazendo QE, porque o dinheiro criado, ele é simplesmente interbancário, a gente chama isso de bank reserves, ele não vai para a economia real, a não ser que exista a segunda parte, que é o banco de fato se sentir compelido a fazer os empréstimos, e todo mundo esquece disso e acha que é uma injeção direta. Se fosse assim, a gente não teria nenhum tipo de problema de contração, que é exatamente o que nós temos agora, certo? Então, vamos entender um pouco o que acontece. Primeiro a gente precisa falar do RRP. O RRP, ele é como se fosse um colchão para absorver o excesso de liquidez, ou seja, de bank reserves que você tem no mercado. Isso foi criado principalmente ali depois da pandemia, né, quando você teve uma mega criação e o RRP foi muito mais usado, tanto que você vê que ele chegou ali no pico praticamente em 2022, só que desde a pandemia, aos poucos, isso foi descendo. E muitos acham que isso é um mega problema, porque a partir de agora a liquidez acabou, porque o RRP zerou. Mas na verdade não é isso. É simplesmente a taxa de juros mais baixa que existe, com risco zero, onde o excesso de cash que os bancos têm, que eles não têm para onde mais mandar, que não consegue ser absorvido pelo mercado, pelo livre mercado, né, o mercado de bonds, por exemplo, ele acaba fazendo essa tabelinha com o Fed, e ele vai absorvendo aquilo. Sair do RRP significa que acaba a era do excesso de cash, mas não significa que o cash acabou. Significa que agora o livre mercado, pelo menos o mercado de bonds, está absorvendo, o money market funds, que a gente chama, né, que investe primeiramente em bonds, ele está absorvendo todo tipo de liquidez. Justamente porque os juros pagos nesse mercado, né, ele acaba tendo um juro maior do que deixar no RRP. Então, para o banco não faz mais sentido. Eu tiro daqui e levo para lá. E também porque essa conta abasteceu a conta do Tesouro. Lembra, né, que teve a questão do famoso TGA, que é a conta do Tesouro, para poder fazer os gastos públicos governamentais, e aí teve toda aquela questão do teto da dívida, etc., que foi negociado, depois foi levantado, e o dinheiro precisou reabastecer essa conta, e ele também saiu do RRP. E aí chega um momento que ele ficou no zero. Agora, eu criei essa imagem aqui, né, no chat GPT para tentar te dar uma ideia de como eu imagino, né, talvez uma analogia para você entender uma forma mais fácil o que o Fed está fazendo aqui. O RRP finge que é como se fosse aquela... Sabe quando você usa aquela ajuda, você joga boliche pela primeira vez e você coloca aqueles trilhos nas laterais, né, para a bola não sair de nenhum lado e ir para o outro, né, e você não perder? Então, o RRP finge que ele está na esquerda. Então, ele significa a proteção para sugar a liquidez excedente quando você tem excesso de liquidez no mercado. Então, o RRP trabalha tudo aquilo para os bancos terem uma saída, uma válvula de escape. Aí, só que a gente também pode ter um outro momento onde você tem o problema contrário, onde essa liquidez ela fica muito, muito fraca, né? Você tem uma falta de dólares. E nesse momento o Fed faz exatamente o contrário. Ele começa a fazer repo de novo com as pessoas. Ou seja, ele pega o colateral dos bancos e começa a pagar esses dólares de volta. Que é o contrário do RRP. No RRP, você pega a liquidez das pessoas e dá colateral para ela, certo? Então é esse tipo de jogada, justamente porque ele chama de reverse repo. Então, esse SRF ele começou a acender os primeiros avisos de que está começando a ser usado pelo Fed. O Fed sempre deixou ele aberto, ele vem aumentando a disponibilidade para que os bancos possam fazer isso, e agora você percebe ao longo do tempo que isso está sendo usado. Por quê? Quando você tem esse tipo de gráfico aqui, então, se eu tiver muito técnico, você vai adorar ver os meus próximos capítulos, né, que eu faço ali na Universidade Omnimacro. Mas vamos lá, esse vai ser um pouco mais completo do que a gente costuma fazer aqui. Esse gráfico, ele é uma das melhores formas de você começar a ver um pouco do estresse nos mercados. O que significa isso? Ele mede
Antes de mostrar o gráfico, acho que é mais fácil você olhar por aqui. Se você está no sistema euro-dólar, os juros que os bancos conseguem, né, trocar entre eles via Ripple, que é a única forma que você consegue obter o crédito entre os bancos, ele não pode estar tão acima da taxa de juros básica que o Fed faz dentro dos Estados Unidos. Só que os agentes do sistema eurodólar não têm acesso direto ao Fed, não é todo mundo que tem o privilégio de bancos americanos, né? Somente as subsidiárias, etc. Então, você fica dependente dessa taxa, baseada em Ripple, né, que esse é o Ripple Rate, que foi falado pelo Fed, então você depende disso. E se essa taxa subir demais, significa que você está com algum problema, significa que esse sistema não está fluindo muito bem. E Ripple é extremamente importante para definir a liquidez do mundo. A saúde desse sistema é o que vai definir se os mercados vão subir, se os mercados vão cair, depende da alavancagem que você usa, e para isso, Ripple é uma máquina, né? O óleo tem que estar fluindo no motor. Então, se ele começar a ficar grosso, tiver alguns problemas, abaixa a liquidez, abaixa a alavancagem e você precisa começar a vender coisas. Você pode vender ouro, você pode vender ações, a SP500 pode cair. Tudo isso porque as entidades que participam em Ripple, com trilhões de dólares por dia, são obrigadas a achar aqueles dólares para servir a dívida, porque a dívida não vai para nenhum lugar, mas a liquidez ela muda. Então é um jogo a dança das cadeiras que faz com que você esteja numa situação na qual você pode ficar com uma bolha, né, de liquidez, que você precisa daqueles dólares naquele dia, naquele momento, e você tenta fazer Ripple, mas o seu parceiro de Ripple também não está tendo muita facilidade para achar esses dólares. Então, esse juro acaba subindo. E é exatamente o que esse gráfico mostra. Então, você faz a diferença entre o SOFR, que é essa taxa do sistema eurodólar, baseado no colateral, né, que é Ripple, e o IFFR, que é o quê? A taxa de juros do Fed, que todo mundo fala na televisão, né? A taxa mais conhecida. Quando esse delta fica muito grande, ele sinaliza que você tem problemas, ele sinaliza que esse sistema está começando a dar uma tossida, digamos assim, e aí isso aqui atrapalha. Então dá uma olhada como que nesse exato momento você veio vendo, ó, logo antes de 2025 você teve que a gente chama de Ripple Spikes, né? Então isso aqui demonstra um certo engasgo. Agora, só para você comparar um pouco com o passado, ó, quando você tem um sistema um pouco mais saudável, você tem essa tranquilidade aqui, ó. Se isso aqui é um Ripple que está relativamente estável, né? Tá tranquilo. Agora, e a crise de 2019 que foi falada, que foi incrível. Logo antes da pandemia, a gente teve um Ripple Spike gigante, né? Que é chamado de Ripple Crisis. Só para você ter uma ideia, é esse tipo de spike que nós estamos falando. Ó, dá uma olhada para onde ele foi. Olha isso, olha isso. Ó, isso foi. Olha que absurdo. Eu continuo puxando o gráfico. E não para. Olha, eu vou até tirar a escala. Agora nós chegamos no topo dela. Essa foi a grande crise de Ripple de 2019. Então, dá uma olhada, né? Então, assim, se você comparar os dois, isso aqui dá uma boa perspectiva, né? Nós estamos vendo algumas tossidas. Agora, tá longe de ser o Ripple Spike de 2019. Isso daqui foi literalmente uma maior crise do mercado de Ripple da história. E é exatamente o que o Fed não quer que aconteça. Então, o objetivo real do Fed, se você quiser realmente falar dessa forma, né, se ele servir para alguma coisa de fato, é evitar que aconteça esse Ripple Spike aqui. Só que nós estamos ainda na parte inicial. Então, são os primeiros avisos de que pode ter um problema maior, uma contração maior. E isso reflete no que nós estamos vendo no dólar. Então, as pessoas ficam ali com aquela discussão se o Lula é bom para o dólar em relação ao real, se o Bolsonaro vai ser melhor, ou se algum outro candidato vai ser melhor. Isso pouco importa. O que interessa é que você veja a força do dólar em relação às outras moedas como meio que um barômetro, porque um Ripple Spike acaba refletindo no dólar. Se o dólar fica mais difícil de você obtê-lo, né, para poder fazer Ripple, você vê o dólar voltando a subir. Agora ele deu uma aliviada novamente, mas ele está desde o dia 1º de julho, né, a gente vem acompanhando, com uma certa reversão. Isso daqui é negativo para a liquidez. Então são vários sinais que você pode ir usando para tentar fazer uma certa comparação, né, e ver o que tá acontecendo. Será que o sistema está saudável, está fluindo? Lembrando, você nunca pode ver
o raio-x do paciente, exatamente qual que é o problema, a doença, a fratura, você só pode ver quais são ali os sintomas, né, do que está em volta do paciente. Então, no momento onde você tem pouca liquidez, aí você tem a segunda válvula, que é o SRF, que chama de Standard Repo Facility do Fed, ou seja, ele vai te ajudar, ele vai injetar essa liquidez nos bancos, esses bank reserves, baseado no colateral que você tem. Porque quando chega um momento onde tem pouca liquidez, você tem excesso de colateral para pouco dólar. É o yin e o yang, você precisa dos dois. Você precisa de colateral para obter dólares, você precisa ter dólares para obter mais colateral. E é isso que vai fazendo todo esse sistema crescer. Então, quanto mais utilização do SRF for acontecendo, é mais um sinal também de que a liquidez está começando a dar aquela volta e estão mudando de regime. Então, isso vai ser importante a gente começar a ver, que é exatamente a notícia que passou recentemente aqui aqui na Reuters, né? Então ele falou assim, ó, US Banks Tap Repo Facility. Isso daqui é o SRF que eu acabei de explicar. Então a gente chama de Fed Repo Facility, né? Porque o overnight rate climb, ou seja, o SOFR subiu bastante em relação à taxa de juros básica do Fed, e isso cria um alerta. Aí o Fed ele começa a abrir a disponibilidade, você tem certas janelas, né? E o Fed começou a abrir mais janelas, como se fossem sessões de cinema, né? Antigamente você só tinha uma vez a cada 2, 3 dias, de repente você tem 2, 3, depois você tem todos os dias, depois você tem 2, 3 sessões todos os dias, até a hora que você tem quase ali que janelas, né? Cada vez mais janelas de oportunidade, caso bancos queiram fazer repo diretamente com o Fed, porque ele consegue fazer como se fosse um teto, certo? Para poder segurar tudo, que a gente chama de IORB, né, que é um empréstimo quando você faz repo diretamente com o Fed e ele segura. Então você tem o piso do RP e aí você tem o teto pelo SRF. Então eu sei que eu fui bastante técnico em relação a isso. Agora, o que isso significa? Isso vai resolver todos os problemas? Não. O Fed ele simplesmente consegue manter a música tocando por mais tempo. Quem de fato vai utilizar ou não utilizar, vai definir o que ele vai fazer, o que ele não vai fazer e o que de fato vai acontecer com a liquidez do mundo é esse cara aqui, o sistema euro-dólar. Então, como sempre, esse sistema descentralizado que a gente não consegue enxergar, ele também avança de forma orgânica, ele também cria suas próprias soluções. Você tem ali HFTs, empresas privadas, não bancos, entidades nas Ilhas Caimã, que é o Shadow Banking, e lembra, tudo isso eu falo na Universidade Omnimacro. Todos eles têm ferramentas que são criadas, existem inovações que acontecem que vão permitindo que esses bancos possam sobreviver para que ninguém fique sem os dólares necessários. E aí, dependendo do momento, eles aproveitam a oportunidade de fazer alguma arbitragem para, se for interessante para eles, eles usam o Fed como tabelinha para se manterem vivos e fazer a coisa acontecer. Então, esse sistema ele é bastante Frankenstein, por isso que ele é pouco entendido, mas espero que isso possa ajudar um pouquinho mais. Foi um capítulo bem mais longo, né? Quase o dobro do tamanho que eu costumo fazer, mas acho que era importante você poder entender um pouquinho da importância, né, do RP, do SRF, que é realmente a única função mais vital, digamos assim, do Fed, ou mais útil para o sistema, se é que dá para dizer que o Fed é útil para alguma coisa, mas do que simplesmente você cair nesse meme da famosa impressora, né, do printer go burr. Então, vamos ver a cena dos próximos capítulos, mas com certeza vai ser interessante a gente ver se o dólar vai fazer uma reversão ou se isso vai conseguir remediar a partir de agora.